Olá pessoal, eu sou a professora Alcini e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje eu quero dar um oi para o meu amigo Natan. Oi Natan, tudo bom? Ele está fazendo a tradução em Libras para nós. Muito obrigada. Pessoal, antes de começar a aula, vamos lembrar dos nossos dizeres e os lembretes que os professores dão todos os dias. Temos que acessar o Classroom todos os dias, responder às atividades, porque isso está contando a presença, ler o que a professora posta no mural e participar dos meets. É uma maneira de vocês matarem saudades dos colegas, poderem interagir entre vocês e com a professora ou o professor. Ok? Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. A gente viu função inversa. Essa já é a nossa segunda aula de função inversa. E hoje nós iremos para a terceira e última parte, que é a função inversa, parte 3. Tá? E o que nós vamos analisar hoje? A gente fez, nas aulas anteriores, vocês já aprenderam a analisar gráficos de funções, se eram crescentes, decrescentes, constantes, né? Hoje a gente vai falar especificamente do gráfico da função inversa, ok? Então, só relembrando, o objetivo de uma função inversa é criar funções a partir de outras. Lembra? Eu tenho uma função, eu inverto e consigo criar uma outra função. E para que ela seja inversível, ou seja, que ela seja uma função inversa, ela tem que ser bijetora. A gente já comentou sobre isso. Uma função é bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ah, prof, não lembro mais o que é isso. Dá uma procurada, assiste os vídeos das aulas anteriores e vocês vão relembrar bem certinho o que é, o que forma uma função bijetora. Então, olha lá, o gráfico de uma função e sua inversão são simétricos em relação à reta y igual a x. Vem comigo. Sempre que eu tenho x igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2, eu vou ter uma reta de uma função que passa pelo centro, ok? Essa reta está bem no centro do meu eixo cartesiano. O gráfico de uma função vai ser inverso quando ele é simétrico. Vocês estão percebendo que a distância entre essa linha pontilhada e essa curva de baixo, e a linha pontilhada e a curva de cima é a mesma? Aqui eu tenho a função dessa curva de cima, f de x igual a 2 elevado a x, e a inversa dela, f de menos 1 de x igual a y. Bom, o gráfico da função inversa f de 1, lembra? Ou f menos 1, é assim que nós caracterizamos uma função inversa, será sempre simétrico ao gráfico da função f em relação. Isso que eu estava falando. A distância aqui tem que ser igual à distância aqui. O que permite analisar o comportamento dessas funções? Ainda que não consigamos descrever a lei de formação da função inversa, em alguns casos, devido à sua complexidade. Quando a gente fala de função afim, é tranquilo a gente conseguir fazer a inversa ou definir a lei de formação. Quando a gente fala de função inversa, se for uma função bijetora, como nós vimos, ela admite uma inversa, mas nem sempre essa função é uma função afim. Então, nem sempre é uma função fácil, que eu consiga facilmente definir uma lei de formação. É isso que está falando aqui. Nós podemos chegar a umas funções que têm um alto grau de complexidade. Bom, agora vem o nosso primeiro exercício. Vamos lá? A função cujo gráfico está representado na figura 1, a seguir tem sua inversa. Veja lá, meu eixo cartesiano, eixo x, eixo y, e aqui está um gráfico. Eu não sei a lei de formação dessa curva. Eu quero que vocês, olhando para a alternativa A, B, C, D e E, me respondam qual é o gráfico dessa função inversa aqui. Eu volto daqui a uns minutos com a solução.
E aí, conseguiram identificar qual das alternativas é a inversa do gráfico? Vamos lá? Olha aqui. Aqui está a solução. A nossa função original é essa aqui. Se tem que ser simétrico, percebam, a mesma distância que tem aqui, vai ter que ter do outro lado. Imaginem a minha reta passando aqui no meio. Essa é o contrário dessa. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Moleza, né, pessoal? Falou em simetria, é tranquilo. Eu acho que, primeiro que essas outras não tinham nem muito a ver. Questão moleza que a prof passou. E agora, a próxima. Vamos ver o que é? De uma faculdade, Unirio. Considere a função inversível, então ele está dizendo que ela tem uma inversa, f, cujo gráfico é apresentado abaixo. Está aqui o meu gráfico. Pergunto, a lei que define a função inversa é, letra A, y igual a 3x mais 3 sobre 2. Letra B, y igual a 2x menos 3 sobre 2. Letra C, y igual a 3x sobre 2 menos 3. Letra D, y igual a menos 2x menos 3 sobre 2. Vou deixar um tempinho para vocês e a gente já volta. Então, volto agora, vou dar uma dica para vocês, não é a solução da questão ainda. Olhem aqui, eu sei que vocês devem estar pensando, como eu vou fazer isso, professora, se você não me deu muitos dados? Agora a gente tem que usar o conhecimento anterior. Gente, percebam esse gráfico, é o gráfico de uma reta. Se é o gráfico de uma reta, eu sei qual é a função. A função da reta é f de x igual a ax mais b.
Isso é conhecimento prévio. O exercício não me diz em momento nenhum. Tá? Como é que eu lembro dessas coisas, pessoal? É aquela questão do problema de matemática. O que eu tenho, o que eu quero saber, eu já resolvi alguma coisa parecida com isso, eu tenho que buscar nas minhas memórias. Por isso que os professores insistem tanto que na matemática se resolva bastante exercício. Porque a prática, quanto mais exercício eu resolvo, mais experiência eu vou tendo, e eu vou armazenando essa memória matemática, e eu consigo puxar, falar, poxa, mas eu já resolvi alguma coisa parecida com isso, e tento para conseguir a solução, ok? É assim que funciona. Ninguém aprende de cara a matemática, gente. É estudo, é resolução de exercício. Então, veja, observando o gráfico, nós temos que, olha aqui, como eu já sei previamente que o meu B é onde a reta cruza o eixo Y, está aqui. Eu tiro que B é igual a 2. Segundo, o meu ponto P, ou seja, aqui é a interseção do X com o Y, esse ponto aqui, que seria quem? O meu A, que eu vou poder calcular. O P tem quais coordenadas? 3 no eixo X e 4 no eixo Y. Então, P, 3,4. Volto aqui dentro da minha função da reta. F de 4, por quê? Porque eu estou aqui nesse ponto aqui. F de 4 igual a, que eu ainda não sei quanto é, vezes 3, quem que é o 3? É o X, olha aqui, essa coordenada aqui, mais 2, que é o B, que está aqui, que é essa aqui. Resolvendo isso, eu consigo encontrar agora que o meu A igual a 4 menos 2 sobre 3. 4 menos 2, 2, divididos por 3, 2/3. Dei a dica. Agora, o que nós queremos mesmo? Volta aqui. Eu quero saber qual a lei que define a função inversa. Deixo para vocês pensarem.
Voltamos. Quero saber, quem conseguiu resolver a equação? Vamos ver quem acertou? Então, vamos lá. Substituímos na função os valores. Nós encontramos o valor de A, né? Eu ajudei vocês a encontrar. Agora eu vou substituir dentro da minha função da reta, f de x igual a x mais b, sendo que o A é 2/3, nós tínhamos calculado, e o b a gente sabia porque estava aqui. Então, a função vai ser 2/3 de x mais 2. Se eu estou procurando a inversa dessa função, lembra o que eu tenho que fazer? Trocar x por y, certo? Olha o que a prof fez. Aqui era y, coloquei x igual a 2/3, aqui era x, coloquei y, mais 2. E agora? X igual a 2/3 de y mais 2. Em que eu preciso isolar, gente? O y. Vou fazer o quê? Vou pegar esse 2 que está somando, passo para o lado de cá diminuindo, é igual a 2/3 de y. Vai ficar no seguinte, eu já estava pulando aqui, pessoal, desculpa aí. Agora, o que eu posso fazer? Se aqui está dividindo, eu vou passar multiplicando. Eu nem coloquei mais aqui o 3 em evidência, que multiplica x menos 2, pessoal. Eu já fiz o cálculo direto, porque a essas alturas vocês já têm que estar bem acostumados a isso, né? Então, o que a prof fez? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6, sinal negativo, menos 6 igual a 2y. Bom, jogo a minha incógnita para cá. Eu teria ficado com 2y igual a 3x menos 2. Mas, antecipando, eu já peguei o 2 que viria aqui, passei dividindo. 3x menos 6 sobre 2. Portanto, a função inversa vai ficar y igual a 3x sobre 2 menos 3. Dentre as nossas alternativas, a alternativa correta, letra C de chuchuzinho, para não esquecer. Pessoal, o que tínhamos para a aula de hoje era isso, função inversa, parte 3. Na aula seguinte, vocês vão ter uma retomada de função inversa com um pouco mais de cálculo algébrico. Fiquem bem, até uma próxima.